Então estamos aqui por um vídeo que promete polemitunix aqui no canal. Não é essa a função do vídeo, mas teve várias coisas que me levou a fazer esse vídeo, ou pensar, não era algo que estava programado, mas aconteceram algumas coisas que eu vou mostrar para vocês com alguns screenshots aqui, né, com os prints, e vamos discutir um pouquinho sobre isso, tá bom? Então o tema é esse, o problema da fanbase tóxica. Eu usei a palavra fanbase aqui porque é um termo que aqui no Brasil, pelo menos, a gente usa mais do que fandom. Mas são coisas diferentes. O fandom e a fanbase, eles se relacionam com pessoas que apoiam muito determinada coisa. Pode ser uma franquia, pode ser um autor, uma autora, pode ser uma cantora, pode ser uma atriz. Ele não se limita apenas à cultura nerd, né? Existem fandoms de tudo que você imaginar. E por si só, o fandom, a fanbase, ela é uma coisa que não é ruim, né? Significa que aquela franquia, aquele desenho, aquele artista, aquele escritor tem uma base de seguidores que gostam bastante do que aquela pessoa está apresentando, aquele desenho está mostrando e tudo mais, que é uma coisa bem interessante e que faz movimentar não apenas o nome daquilo, tornar cada vez maior, mas também movimenta financeiramente essa indústria cultural. Então eu não tô aqui para falar sobre o problema da fanbase ou o problema do fandom, tá bom? Eu tô aqui para falar sobre o problema da fanbase tóxica, o problema do fandom tóxico e como muitas vezes a fanbase de boa ou tecnicamente de boa acaba sem querer contribuindo para essa toxicidade, tá bom? Então vou mostrar primeiro o que me levou a querer fazer esse vídeo, tá? Foi um post que fizeram em um dos grupos que eu acompanho. Deixa eu fazer uma corrida aqui para achar. Aqui, ó. Então, num dos grupos que eu acompanho, um cara postou isso daqui, que é um jogo do Varg Vikernes, que é um suplemento para o RPG do Varg Vikernes, que é o My Fair Rock. Né? E ele postou o seguinte: hoje é dia de ler sobre um paraíso e sobre as maneiras antigas. Né? Qual que é o problema? Né? O Varg Vikernes, ele é uma pessoa muito polêmica da cena do black metal. Não vou falar sobre o que ele fez, porque ele passou 20 anos na cadeia, porque, enfim, ele pagou dentro das leis do país dele pelo que ele fez, mas que assim que ele saiu, ele é um cara que ele sempre gostou de RPG. Na época da banda ele escrevia, o nome da banda dele, o Burzum, vem do Senhor dos Anéis, e ele é um cara que ele entende bastante de RPG, e ele escreve livros de RPG dentro do estilo old school. Né? Ele é um autor OSR, então os livros deles têm essa pegada OSR. E qual que é o problema? Esse RPG dele, que é o My Fair Rogue, que é o Mythical Fantasy Role não sei o que lá game, ele cria um mundo que ele faz várias analogias. Então você tem os seres evoluídos desse mundo, que claramente são os europeus. Quando ele vai descrever seres que moram na parte do mundo que coincidentemente seria a África, ele descreve utilizando muitos termos racistas, dizendo que é uma raça com inteligência inferior, que é uma raça que não é civilizada. Então, ele pega vários conceitos intolerantes e ele cria todo um cenário a partir disso, inclusive com regras mecânicas. Dependendo do local em que você nasce, você tem penalidades de inteligência, sabedoria, você tem um comportamento selvagem. Eu não estou falando de criaturas, não estou falando de criaturas fantásticas, de orc. Estou falando que seriam os humanos desse mundo, né? Ou as raças predominantes desse mundo. Então é muito complicado. E, assim, existe realmente dentro de certos segmentos do RPG uma galera que se identifica com esses tópicos. E não sou eu que estou falando, galera, tá bom? Tá? Mas é
uma opinião que a gente escuta bastante. Isso é um pouquinho mais forte dentro da cena OSR, principalmente lá fora, né? Tanto é que a nova TSR, um dos filhos do Gygax, assim, fez comentários, colocou essas ideias em um futuro lançamento que, graças a Deus, nunca vai acontecer, porque os caras também não têm a mínima competência de fazer isso. De fazer isso que eu digo, de manter uma editora e lançar livro, né? E teve muita gente que apoiou, né, também, criando essa coisa, que existem pessoas que, por questões de raça, de local em que nascem, são inferiores. Não vou entrar nessa questão, é só para deixar isso claro, né? E esse cara que postou, né, colocando como se isso fosse uma coisa boa. Lógico que pouco tempo depois o post foi excluído. E aqui então temos um exemplo do fandom, da fanbase tóxica. Esse é um cara tóxico, ele está apoiando ideias que são, no mínimo, discutíveis, né? E lembra que eu falei que muitas vezes a fanbase legal, ela vai contribuir para isso? Porque o que vai acontecer? Qual que vai ser a primeira iniciativa? E que vai acontecer nesses comentários, eu tenho certeza que vai acontecer. A fanbase legal, ela vai ficar tão preocupada em defender o estilo, no caso o SR, que ela vai ficar muito mais preocupada em atacar eu, ou do que em falar, não, realmente esse cara tá errado. Esse cara tá defendendo algumas ideias tortas. Então, nesse ponto, o cara ele tá fazendo, ele tá agindo, não porque ele concorda com essas ideias, né? Logicamente não. Mas ele fica ofendido porque ele sente que o gênero dele foi manchado, não porque o cara postou, fez associação do gênero que ele gosta com coisas lamentáveis. Ele fica ofendido porque eu ou qualquer pessoa aponta isso. Então, ele vai passar muito tempo criticando as pessoas que estão apontando isso, em vez de reconhecer que isso existe dentro da cena e criar comportamentos, medidas para impedir que babacas como esse cara aqui façam esse tipo de divulgação. Então, eu vejo que muitas vezes a fanbase legal, o fandom legal, ele acaba contribuindo para o fandom tóxico. Nesse sentido, eu não estou falando que essa fanbase legal está errada. Só acho que muitas vezes o zelo pela franquia, vamos chamar de franquia, por qualquer coisa, ele acaba ficando maior do que essa preocupação de não ter a franquia associada com coisas muito, muito tortas, tá? Então, no fundo, embora não seja essa a intenção, essa fanbase que realmente não é tóxica, ela está ajudando muito mais a fanbase tóxica do que qualquer outra coisa agindo dessa forma. Agora eu vou mostrar para vocês um site que fez uma pesquisa elencando quais são as 10 fandoms, as 10 fanbases mais tóxicas do ano passado, 2022, tá? Eu não vou colocar as 10, eu vou colocar só algumas para mostrar que esse problema de fandom tóxico, ele não se restringe só a RPG, que tecnicamente é o tema aqui do meu canal, mas ele perpassa muitas coisas. Então deixa eu ver aqui se eu consigo chegar nisso. Aqui, ó. Então esse site fez, né, o top 10 dos fandoms mais tóxicos do mundo no ano de 2022. Essa matéria foi publicada no dia 28 de novembro de 2022, né? Então, a primeira que foi considerada a mais tóxica foi o fandom de Naruto. E eu vou falar aqui que, no caso do Naruto, não por ideias eticamente controversas ou tortas, mas simplesmente por achar que tudo é cópia de Naruto. Alguém fez um negócio num desenho novo, a galera faz questão de ir lá comentar, não, mas isso é um jutsu do Naruto e tal. Então, eles apontam que esse comportamento do fandom do Naruto, ele é muito, muito constante e muito, muito abrangente. Nossa, meu cabelo tá uma coisa, né, agora que eu vi. Enfim, eu vou cortar esse fim de semana. Então o Naruto foi considerado nesse sentido. Então, assim, é tóxica, mas não chega a ser criminosa, pelo menos. Porque o que o cara fez ali de divulgar um conteúdo explicitamente racista já entra em vários crimes. Talvez não nos Estados Unidos, por causa das leis deles, mas em vários países, você lançar um livro com essas características configuraria crime, né?
Lembrando que o Varg, o cara daquele livro lá, ele não mora nos Estados Unidos, tá bom? Ele mora na Noruega, se eu não me engano. Não, ele é da Noruega, passou um tempo na França, aí ele foi preso por terrorismo uns anos atrás. Agora eu não sei onde é que ele tá morando, se ele tá na Noruega ou se ele tá na França. Ah, não, na França não, que ele foi expulso do país, né? Então, ó, Naruto é um mangá, é um anime, né? Que aí gerou várias coisas, né? Você tem o card game do Naruto, que é muito bom. O desenho do Naruto é muito legal, né? Então, né? Depois o que teria? Ó, a gente tem as Barbies. O que é as Barbies? É como são chamado o fandom da Nicki Minaj, né? A Nicki Minaj é uma cantora, ela é uma cantora muito famosa, talvez uma das mais famosas dos últimos 15 anos nos Estados Unidos. E também, né, o fandom dela são defesas, assim, à beira da histeria, né? Então qualquer crítica que é feita a Nicki Minaj, esse pessoal ele age de uma forma muito troll, muito ogra. Se algum artista lança algo que tem uma estética que de alguma forma tem a ver com a Nicki Minaj, a galera cai em cima matando, né? Muitas vezes esse artista ele tá fazendo uma homenagem por ter inspiração da Nicki Minaj, eu não sei porque alguém teria essa inspiração, mas gosto é gosto. E a galera vai matando mesmo assim, né? Então, isso seria a segunda. Né? Vamos ver mais um, não coloquei as 10. E número 4, esse eu vejo muito aqui no Brasil, que são os fãs do Zack Snyder. Cara, o Zack Snyder, ele é um cara que ele precisa ser estudado, assim. Como um cara consegue despertar tanta paixão e ódio ao mesmo tempo, né? Só que, acho que por estar nesses extremos, a galera que odeia muito, e a galera que tem essa paixão é totalmente apaixonada, que nem a galera já tá xingando os filmes novos do universo da DCU, desse novo diretor aí, e os filmes nem começaram a ser gravados ainda, os caras estão, né, escolhendo elenco ainda e já tem gente falando que é horrível, que é um lixo, que, né, então é considerada uma das fandoms mais tóxicas. Foi em quarto lugar, eu não lembro qual que era a terceira, tá bom? Depois eu gostaria... aqui, é esse site aqui, ó. Número 6, esse eu posso falar com propriedade, que são os Metalheads. Pra quem não sabe, Metalhead é como são chamados lá fora os metaleiros, né, ou roqueiros. E esse, gente, realmente, ó, pra vocês terem uma ideia, eu durante muito tempo eu fui colunista do Whiplash, né, whiplash.net, que é o maior site de rock e de metal do Brasil, né? E na época em que eu escrevia, ainda era possível você comentar nas próprias matérias, tá? Eles desabilitaram isso uns tempos, agora eu não sei se voltou. Por que chegou a um ponto que não tinha mais como fazer isso? Porque qualquer coisa que você escrevia sobre qualquer banda, expressando qualquer opinião, a galera tretava. Eu lembro uma vez que eu fiz uma resenha de um disco novo do Stratovarius. Stratovarius é uma banda bem tradicional lá da Finlândia, e que eles lançaram um disco novo que eu gostei muito. E eu fiz uma resenha dando uma boa nota pra ele, falando das qualidades e tudo. Aí eu fui muito massacrado porque eu tinha gostado daquele disco. Onde já se viu, nem se compara com o que eles faziam no passado. Coisa que eu tinha escrito na própria resenha. Eu falei, olha, não está nos mesmos níveis dos álbuns clássicos da banda, mas não teve jeito. E vários. Eu fiz uma resenha do show do Halloween que eu fui e fiz a resenha. Tudo. Não tinha uma matéria, assim, era muito complicado. E quem tem amigo metaleiro, em uma certa quantidade, sabe que existe uma certa prepotência, assim, de por ser um estilo que, de maneira geral, o rock e o metal exige um pouco mais de técnica instrumental, né? A galera se acha... Tem uma galera, não a galera todos, né? Mas tem uma galera que realmente se acha superior por causa desse gosto. Como se você ouvir Metallica te fizesse uma pessoa melhor do que se você ouvisse, sei lá, o BTS, né? Sendo que não vai ser isso que vai fazer de você uma boa pessoa ou não, né? Então eu parei de escrever pro Whiplash por causa disso, desse tipo de comportamento. Eu tenho a minha banda de horror punk, eu saí de todos os grupos de WhatsApp ligados ao estilo, porque também tem esse comportamento, né? Uma galera muito, muito ogro, né? Muita gente que tá só esperando você postar qualquer coisa pra vir com os dois pés no peito
só pra tretar, então, né? Eu sei que eu tô ofendendo muita gente por isso, mas eu tô falando da minha experiência, né? E eu, enquanto um cara que sempre trabalhou com rock, com metal, que tem banda de rock, eu ainda escrevo com pouca regularidade, mas ainda escrevo pro site 80 Minutos, que é um site que eu escrevo sobre vários estilos, inclusive metal e rock, né? E o último que entrou pra lista foi o fandom de Star Wars, né? E curiosamente o fandom de Senhor dos Anéis não entrou nessa lista, né? E o fandom de Star Wars, ele é, logicamente, né, um poço disso. Só que eu acho que o Star Wars, ele sofre muito, eu acho que dois são problemáticos, né? Que o Star Wars, e em 11º eu colocaria o de Senhor dos Anéis. Por quê? De maneira geral, a galera que gosta de Star Wars, a galera que gosta de Senhor dos Anéis, assim, na grande maioria, é um pessoal gente boa. É um pessoal gente boa que gosta tanto da franquia, tem tanto apreço por esse universo que foi sendo montado ao longo de tanto tempo, seja o de Star Wars e de Senhor dos Anéis, que eles querem isso preservado. E isso é louvável até certo ponto, né? Eu acho que isso é uma atitude bacana. O problema é quando esse teu apreço, assim, exacerbado e que não tem nada de errado, ele começa a fazer você não perceber que, por exemplo, quando saiu essa nova trilogia do Star Wars e que os fãs mais dentro do lore, da construção de mundo e tudo, não apoiaram, mas muita gente começou a criticar aquele personagem negro, né, o Flynn, eu não me lembro o nome dele, ou talvez seja outro nome, mas você sabe, o personagem negro, que ele começou com destaque no segundo livro, por causa das críticas, eles já diminuíram, eles apagaram o personagem, e a galera de Star Wars, de maneira geral, pelo menos a galera que eu acompanho, que estava criticando, eles ficaram tão dentro dessa de dizer que estavam destruindo o mundo, que a história não fazia sentido, que o Luke Skywalker nunca teria feito aquilo. Cara, você para 2 minutos pra falar contra, porque muita gente racista preconceituosa entrou dentro desse fandom só porque tinha um dos protagonistas negro, independente dele ser bem escrito ou não, independente do que aconteceu. E a galera não conseguia ou não queria perceber que tinha muita gente que estava usando o fandom de Star Wars para disseminar ódio e preconceito, né? Então, ou não percebeu isso, mas era claro, tinha muita gente que estava usando argumentos assim, que absurdos, assim, beirando o criminoso. Então, eu acho que falta essa cabeça fria, sabe? De saber, cara, essa trilogia nova, ela é horrível. Eu vou falar tudo que isso depõe contra esse universo fantástico que foi criado em cima de Star Wars, mas eu também não posso deixar de falar desse argumento que são claramente racistas. A gente não está criticando essa trilogia por causa disso, a gente está criticando por causa disso. E eu senti muito isso com a série do Senhor dos Anéis agora que eu já reassisti tudo, eu sinceramente considero uma série que foi bem fraca. Eu gostei muito visualmente, mas reassistindo foi muito arrastado, os personagens foram mal desenvolvidos, o último episódio foi horroroso, né? Mas o que teve de pessoas que estavam babando por conta dessas questões étnicas, assim, não por estragar a visão do professor Tolkien, né? Então, gente, teve muita gente, principalmente lá fora, que começou a usar, que começou a se aproveitar dessa onda de ódio contra a série por motivos de adaptação. E aí a galera que queria que fosse 100% a visão do autor, que não gostou de certas adaptações, que isso faz parte da fanbase normal, né? Que tá lá porque realmente gosta da obra e quer ver um negócio que vá de encontro àquilo que eles consideram que deve ser feito, mas se aproveitaram dessas negativas, não vou chamar de ódio, porque não era um ódio, dessa análise negativa da série, e teve gente que se aproveitou e entrou dentro desse movimento para disseminar ideias muito tortas, né? Eu já vi gente falando que, por exemplo, os elfos não podem ser negros porque o negro não tem a altivez que um elfo necessita. Eu vi esses argumentos, eu postei
no meu Facebook, escrito lá, eu tirei print. E a galera que tava debatendo que a série era muito ruim e tudo, a galera da fanbase, cara, não teve um que foi lá falar disso. Sabe, a galera ia lá nesse meu post e falava, não, mas a série pecou nisso, nisso, nisso. Sabe, eu acho que é muito complicado quando você percebe que o teu gosto por algo, ele te deixa você monofocado apenas na defesa daquilo, sem perceber que tem gente que está se aproveitando. Então, na verdade, gente, talvez a grande mensagem desse vídeo é: se você faz parte, se você se considera parte de um fandom, se você se considera fã de alguma coisa ao ponto de você querer defender aquilo, de você ficar incomodado com certas abordagens, tenha o cuidado de não deixar que pessoas mal intencionadas se aproveitem desse fandom para disseminar ódio, né? O fandom, mesmo quando ele não aprova algo, ele não tem nada a ver com ódio, né? Ele tem a ver com essência, ele tem a ver com realização, com coisa técnica, né? Por exemplo, a série do Senhor dos Anéis, sendo a série mais cara de todos os tempos, ela peca em algumas coisas técnicas, né? Direção de figurante, lá na cidade de Númenor, lá, que é uma cidade gigantesca, mas quase não tem pessoa na rua. Então tem uns erros técnicos que realmente... Mas isso não é ódio, você falar, pô, essa cena aqui no coração de Númenor, que tem 20 pessoas na rua e gritando que nem se fosse peça de igreja que foi ensaiada por 2 horas antes da apresentação, não faz sentido, né? Então isso não tem a ver com ódio. Então, só que a galera tá se aproveitando e o pessoal, ele fica tão quente com essas mudanças, né? Que acaba deixando. Muita gente percebe, mas ele fala, não, mas eu tenho que defender a minha série. Né? Então, é isso. E eu fiz uma coisa agora para finalizar esse vídeo, que vai ficar bem longo, né? Não tem o que fazer. Que eu acho que, como isso não existia até um tempo atrás, por exemplo, na época do Tolkien, não dá pra dizer que existia um fandom, uma fanbase. Existia uma fanbase que era das pessoas próximas, né? Das pessoas que compravam o livro, mas muitas vezes o autor só ficava sabendo por causa das cartas. Então você bota aí que de 100 pessoas que compravam o livro, 2 mandavam cartas, ou mesmo que fosse metade. Não tinha essa representatividade. Então, realmente não tinha como caras como Tolkien, o C.S. Lewis, até mesmo o George Lucas lá na primeira trilogia, lidar com isso, né? Mas para quem tá vindo agora, criando as suas coisas, gente, porque é o seguinte, essas franquias vão continuar, mas outras vão surgir, né? Talvez não tão bem sucedidas, não tão icônicas, não tão clássicas, mas muitas vezes uma coisa que está sendo lançada em RPG indie hoje vai ser a franquia de sucesso da Netflix daqui a 20 anos, né? A gente viu isso com várias coisas, né? O D&D é um exemplo, né? Uma coisa que surgiu lá de 2 caras fazendo panfletinho em casa, virou uma das maiores indústrias de entretenimento atual, né? Com filmes, com desenhos, com tudo que você puder imaginar. Então, cara, né? É pretensão minha achar que existe a mínima possibilidade de que o meu mundo de Dominion vire uma franquia de alguma coisa no futuro? Talvez, mas pode acontecer? Pode, é uma possibilidade mínima. Eu garanto que é uma possibilidade maior do que a de eu ganhar na Mega Sena se eu apostar hoje e o sorteio for amanhã, né? Então, eu acho que a gente que está chegando agora, a gente tem como já criar certos mecanismos. Por exemplo, no meu livro novo que eu vou lançar, eu estava querendo lançar essa semana, mas acho que vai ter que ficar para a próxima, que ele vai fazer o compilado da história de Dominion. Eu criei um capítulo falando sobre o que eu espero que seja feito no quesito de adaptações dentro desse mundo. Porque já tem, né? Já tem uma galera escrevendo aventuras, já tem 2 aventuras prontas que foram lançadas por terceiros, vai ter uma HQ saindo agora, né? Tem contos que já estão saindo. Então, eu acho importante a gente fazer isso. Então eu fiz isso, né? Eu não vou mostrar o texto original, que ainda estou trabalhando nele, mas eu fiz um post, né? Que são as 4 diretrizes. Deixa eu virar aqui, vai ficar um pouquinho de ponta cabeça. Vamos ver aqui, ó.
Deixa eu virar aqui. Foi. Então, gente, ó, eu coloquei 4 diretrizes sobre como eu gostaria que fosse adaptada, o que eu acho. Né? Então, por exemplo, eu falo, né? Cara, ao adaptar uma história oficial minha para qualquer outra mídia, cara, pode introduzir novos personagens, alterar descrições ou características físicas e até mesmo elaborar outros rumos para a história, desde que você deixe claro que são decisões suas. Tá? E quem não gostar pode sempre voltar para a obra original. Por que eu coloquei isso? Eu gostaria que fosse aquela história que eu pensei, que eu gastei tanto tempo escrevendo? Logicamente que sim, mas eu prefiro, tá, ter esse texto no meu livro do que dar palco para pensamentos ultra mega conservadores, para minha obra ser usada como ódio, como eu vi acontecer com algumas franquias recentes. Então, quer mudar, gente? Super apoio. Eu vou gostar? Não necessariamente. Provavelmente sim, mas se for mal feito, provavelmente não, mas não importa. Eu prefiro que você tenha essa liberdade, e isso vai estar escrito aqui, né? E vai estar embasado aqui. Cara, o máximo que o pessoal vai poder falar é assim, pô, ficou ruim isso, hein? Cara, essa adaptação do conto, querida Astrid, né? Ficou ruim, hein? Nossa, ficou ruim demais, né? Fizeram uma versão 2099 do conto que era medieval e tudo. É o máximo, ninguém vai poder falar. Não, mas o autor realmente ele não gostaria disso, que eu acho um argumento horroroso, porque a partir do momento que eu morri, vocês não vão ter como saber o que eu vou achar daquilo. Deduzindo por algumas coisas, vocês podem ter indicativo, mas a galera leva isso como se fosse versículo bíblico. Não. Outra coisa que eu acho muito importante é esse meu segunda diretriz. Se alguma opinião minha, do autor, não estiver expressa diretamente na introdução de um livro, é porque não era importante o suficiente para virar defesa apaixonada. Eu estou tomando cuidado de tudo o que eu considero importante sobre aquela obra de dizer na introdução, né? Tudo que você vê de mim falando nos meus vídeos do YouTube, nos meus e-mails, carta ninguém mais manda carta, né? Mas em podcast, eu participei de muito podcast, acho que já participei de mais de 20 podcasts. São reflexões pessoais, devaneios e coisas que podem mudar muito, como mudaram algumas, né? Como muita coisa mudou. Tem vídeo meu falando em podcast sobre um determinado assunto que 18 podcasts depois eu falo outra. Então, essa coisa fora do livro, eu vou deixar expresso que isso nunca pode ser usado como defesa apaixonada, porque é só devaneios e vocês nunca vão saber se eu mudei de ideia ou não no final da minha vida. Não usem isso como versículo bíblico, por favor, né? E a 3 é uma coisa que eu acho importante, né? Eu tenho claramente, como a maioria dos autores sempre tem, uma visão específica da minha obra. Quando eu descrevo uma paisagem, eu sei exatamente, estou visualizando aquilo, um personagem. Eu tenho evitado colocar descrições físicas de personagens muito taxativas, se não for ter uma influência narrativa. Por exemplo, em Dominion, não faz diferença a cor da pessoa, se ela é azul, se ela é verde, se ela é branca, se ela é negra, não importa, isso não é uma questão lá. Então, nenhum personagem, pega os meus contos pra você ver, e nenhum personagem eu descrevo, eu deixo claro, especificado qual é a cor da pele da pessoa. Né? Então, se alguém vai fazer um conto da querida Astrid e coloca uma pessoa negra, vai ser legal, porque em nenhum momento fez isso. Ai, mas ele estava se baseando na Crônica de Nárnia, e as Crônicas de Nárnia têm um foco europeu. Não, eu não falei isso. Eu não falei, não deduzam coisas que não está escrito na introdução do livro, como eu falo na diretriz número 2, tá bom? Isso. Então, assim, essas mudanças, tá? É o que eu falo aqui. Eu quero que o meu mundo, caso ele vire alguma coisa no futuro, sinceramente eu acho que não vai virar, mas existe essa possibilidade, então eu não quero morrer com essa dúvida. Nossa, será que vão usar obra minha depois que eu morrer para disseminar ódio, né? Então eu quero que seja uma coisa viva, crescente. Então, se você
O que me deixaria mais feliz seria isso, né? Usarem isso para criatividade. E a coisa que me deixaria mais amargo seria as pessoas ficarem dizendo que eu queria que replicasse a minha visão ad infinitum, sendo que a minha visão eu já conheço, eu quero conhecer a visão de outras pessoas, porque o que eu escrevi, ele está escrito, né? A partir do momento que eu escrevi a obra é minha, ninguém pode mudar aquilo. Aliás, só pode mudar depois que entrar em domínio público. Isso vai acontecer daqui a 70 anos, 90 anos, dependendo do país. Depois disso, cara, quer colocar o que quiser na obra também, sendo que se você colocar coisa errada, você vai ser preso, mas aí eu não posso fazer mais nada com relação a isso. E a minha última diretriz, que eu considerei bem importante, que é assim, ó. E acima de tudo, e talvez a diretriz mais importante, não usem nunca as 3 diretrizes anteriores como desculpas para disseminar intolerância, ideias ultraconservadoras, fascistas e preconceituosas. Ultraconservadoras, tá bom? Presta atenção que eu coloquei ultra, né? Vem falando, não, ai, Tarcísio comunista, né? Eu apoio a diversidade em todo o seu leque e a representatividade. E esse trecho, esse tá igual o que eu vou colocar no livro. Eu não sei como será o futuro, mas não hesitem em englobar dentro de adaptações da minha obra a luta por igualdade e representatividade, mesmo que isso signifique ressignificar elementos que eu tenho escrito. Por quê? Eu sou um autor do meu tempo. Só que esse não é um tempo bom, é um tempo obtuso, chato e perigoso. Eu abro mão dessa alcunha, autor de seu tempo, em prol de um futuro que possa ser melhor que o caos em que vivemos agora.